Olá, alunos do terceiro ano. Nossa aula hoje, continuando sobre a ecologia das populações. E esse assunto, gente, que eu vou falar aqui para vocês, ele está dentre as páginas 219 até a 224, tá certo? Então, vamos lá. Muitos fatores eles podem alterar, tá certo? Como as populações elas se distribuem na Terra, nos ambientes, tá certo? Então, o que vai interferir, né, na população de um lugar, né? Então, o que vai interferir inicialmente vão ser os fatores bióticos e os fatores abióticos, tá certo? Então, como fatores abióticos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a temperatura, né? O índice de luz que vai ter ali, vamos ter o ar, né? Então, o abiótico vai ser o quê? Vai ser os fatores ambientais daquele lugar ali, né? A incidência de luz, por exemplo, né? Então, os fatores bióticos serão o quê? Vão ser as próprias espécies, né? As relações entre essas espécies, tá certo? Então, inicialmente, o que vai controlar bem a quantidade de indivíduos no local vai ser o que? A competição interespecífica. Ou seja, as espécies diferentes, elas vão competir pelo quê? Por alimento, né? Elas vão competir por territórios, elas vão competir de maneira agressiva entre umas às outras, né? Justamente pela sobrevivência. E a interespecífica, ou seja, dentro da própria espécie vão ter o quê? Vão ter relações de quê? Por exemplo, relações ali eles vão competir por fêmeas, né? Os machos vão competir, a disponibilidade de alimento no ambiente, né? Então, tudo isso aí, né? Porque por exemplo, o alce, né? Um alce, ele vai se alimentar da mesma coisa, né? Da vegetação rasteira, né? De gramíneas. Então, vai ter que ter uma quantidade limitada de alces ali naquela região, né? Então, isso interespecífica, como por exemplo também por exemplo, 2 leões, né? O leão ele tem que ter uma disponibilidade geográfica do espaço enorme para ele governar, né? Não pode ter outros leões ali no espaço dele. Então, a competição interespecífica, ou seja, dentro da própria espécie. Então, predação. Então, o que acontece? Toda espécie ela tem um predador, tá certo? Então, gente, eu vou tirar que eu não aguento olhar para esse sapo, não. Eu não vou olhar, não, vou gravar sem olhar. Então, o que acontece? As espécies, elas possuem o quê? Elas possuem seus predadores, né? Então, vão ter o quê? Tem que ter a quantidade correta, tem que ter um equilíbrio, tanto das espécies, entre todas as espécies, né? E nesse exemplo aí, que eu vou citar agora, né? A gente vai regressar aqui algumas unidades do nosso livro, lá na página, espera aí um pouquinho, gente, na página 184, eu vou pegar esse exemplo, tá certo? Que é o que? O sapo asiático. E o que aconteceu? Eu vou enfrentar esse sapo. Gente, o sapo asiático é o seguinte, ele foi introduzido, tá certo? Ele foi introduzido lá numa ilha, tá certo? E o que aconteceu? Esse sapo, na ilha de Madagascar, né? Eu já falei para vocês na outra aula. Esse sapo não tinha predadores lá na ilha. Então, o que aconteceu? Ele superpopulou lá. Então, ocorreu o quê? Um desequilíbrio, porque ele começou a consumir todos os insetos, né? Que tinham na região. E tudo é importante. Não existe nenhuma espécie que ela seja melhor do que outra, né? Então, tem que ter o predador, né? Então, todas as espécies elas vão ter os seus predadores, né? Como a gente estudou nas aulas passadas, existe o quê? Uma teia. Essa teia é o quê? Uma teia de consumo de energia, ou seja, eles vão consumir uns dos outros. Olha aqui, gente, o parasitismo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que existe, óbvio, né, a incidência de parasitas. E esses parasitas, eles fazem o quê? Eles têm que ter, além da sua
ação de sua superpopulação, né? Então, por exemplo, até no livro de vocês aí, nas questões de atrás, por exemplo, tem 10 macacos, né? 10 macacos vão precisar de uma área, né, de plantas para se alimentar. Só que esses macacos também vão ser o quê? Habitats dos parasitas, né? Então, os parasitas também são indivíduos que compõem o ecossistema. Por exemplo, o ser humano, né? Geralmente, o ser humano tem no mínimo 10 vermes ali dentro dele, né? Se o ser humano não se tratar. Pode ter até mais, 50, enfim. Então, os indivíduos, eles têm também o quê? Os seus parasitas. E esses parasitas, eles atuam, olha, observa aqui dessa interação, ó. Esse búfalo, ele vai ter o quê? Os carrapatos, né? E essa ave, ela tá fazendo o quê? Ela tá catando, né? Os carrapatos. Gente, aí na página 220, vocês vão ver a sucessão ecológica. E o que seria sucessão ecológica? Vamos imaginar o planeta Terra com muitos anos, né? Ou seja, vai ser muito tempo de história. Então, o que acontece? Quando uma região ela vai ser habitada, tem que ter o quê? Vai ter que ter uma escala, porque não começa a crescer. Você chega num deserto e começa a crescer árvores, não existe isso. Isso leva milhões de anos, tá certo? E o que acontece? Na sucessão ecológica, inicialmente, vai ter o quê? Vai ter a comunidade pioneira. O que seria a comunidade pioneira? Essa comunidade pioneira vai ser o quê? Vão ser plantas rasteiras, tá certo? Vão ser plantas que elas necessitam de uma baixa umidade, ou seja, como aquele solo não tem uma cobertura vegetal, ele tem uma taxa de evaporação muito alta. Então, aquelas plantas ali, elas têm que ser pequenas, de pequeno porte, tá certo? Tem que ter, essas plantas, elas têm que ser o quê? Elas têm que ter também uma alta resistência à luz. Por quê? Porque se tiver elas não suportarem a luz, né? Então elas vão morrer rapidamente. Elas vão ter também que ter o quê? Uma altíssima... elas têm que ter... suscetíveis a suportar altíssimas temperaturas. E elas também têm que ter o quê, gente? Elas têm que ter um alto poder reprodutivo de sementes. Por quê? Porque elas precisam se dispersar muito, né? Nessa região. Então, inicialmente, vai ter o quê? Essa mata rasteira. Isso pode durar milhões de anos, tá certo? Com o passar do tempo, aí vai chegar o quê? A intermediária. Tá certo? Intermediária vai ser o quê? Vai ser uma região onde vão ter árvores mais maiores, né? Vai ter o quê? Uma reserva de alimento, de espécies maiores, de animais maiores, e vai ter a comunidade clímax. Na comunidade clímax já tem o quê? Árvores grandes, né? Vão ter microclimas como lagos, né? Vão ter o quê? Uma disponibilidade de animais bem maiores, tá certo? Então, a clímax vai ser o quê? Vai ser o auge da comunidade. Então, é o seguinte, dentro de tudo isso aqui, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter... Dentro dessa sucessão ecológica, gente, a gente vai ter basicamente dois tipos, né? A primária, que vai ser o quê? Na primária... Na comunidade primária, gente, isso pode ocorrer em milhões de anos, tá certo? Por exemplo, teve um vulcão, né? Ele expeliu ali rochas. Então, o que vai acontecer? Magma, né? No caso, as rochas vulcânicas que vão se formar ali com o passar de muito tempo, vai ventar, né? Vai ter o quê? Vai ter bactérias, aquelas bactérias vão começar a degradar aquelas rochas, vai chover ali, vai ventar, vai ter terremoto. E com o passar de milhões de anos, o que vai acontecer? Vai começar ali a se quebrar até virar areia, aquelas rochas. Vai proliferar ali indivíduos. Então, o que vai acontecer? Nessa comunidade primária,
pode ocorrer aonde? Em rochas, em dunas, tá certo? Em lugares como eu acabei de citar, de magmas, em locais onde o mar recuou, né? Então vai demorar o quê? Milhões de anos para que aquela área ali ela fique povoada e chegue até a comunidade clímax, tá certo? E nas secundárias, já nas secundárias é diferente. Nas secundárias tem a questão de quando ocorre, por exemplo, desmatamentos, tá certo? Queimadas, locais onde era um campo de colheita de feijão, por exemplo. Então, aquele local ali vai passar muito tempo até o quê? Ele chegar naquele comunidade clímax, né? Quando tinha árvores, quando tinha outras espécies, porque momentaneamente as espécies ou morreram devido a queimadas, desmatamentos, foram se afugentar em outros locais, ou no caso de cultivo, né? Aquelas não tem mais as espécies ali, porque as espécies, quando está tendo a ação do homem no local, elas fogem, se afugentam para outros locais. Então, a comunidade secundária é o quê? Vai ser nesse caso. Certo? Então, a primária é o quê? Questões ambientais, do próprio clima, das características, como, né, pedras, rochas, areia, recuo do mar, né, dunas, magma. E a secundária vai ser o quê? Desmatamentos, queimadas, né, invasão humana, tá certo? Aqui, gente, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver uma questão muito importante chamada de ecótono. O que seria isso? Seria uma zona intermediária. Por exemplo, imagine que existe uma floresta, né? A floresta atlântica e o cerrado. Então, são biomas diferentes, certo? Então, por exemplo, no cerrado vai ter espécies que são adaptadas ao cerrado. Já na floresta densa, a floresta atlântica, por exemplo, vai ter outros tipos de espécies adaptadas lá, né? Só que no meio período, no percurso disso, vai ter espécies que vão ficar ali, ó, em zonas intermediárias, tá certo? Então, ecotono é o quê? Vai ser essa região intermediária entre climas ou biomas diferentes. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é o que? É um corredor ecológico. Então, o que seria um corredor ecológico? O corredor ecológico é uma ação humana, certo? Então, como o homem ele tá largando seus territórios, como o homem está expandindo, o crescimento da humanidade está crescendo tanto que o homem está adentrando a todas as florestas da terra. Então, como nesse exemplo aqui que vocês estão vendo, foi feito o quê? Uma estrada, né? Então, essa estrada, ela vai fazer o quê? Naturalmente vai ter muita morte de espécies que vão tentar atravessar ali, né? Mas se como as espécies elas possuem meio que um mapa na mente, elas sempre procuram andar pelos mesmos locais, né? Elas tinham ali suas regiões, então o que o ser humano fez? Ó? Criou um corredor ecológico, então fizeram uma ponte aí, né? Colocaram espécies vegetais para quê? Para que fosse um ambiente mais semelhante ao habitat local, para que as espécies passassem por aí. Olha que interessante. Aqui, gente, também é um corredor ecológico, tá certo? Essa zona aí que vocês estão vendo de mata. Então, aí é o que? O homem ele começou a cultivar monoculturas nessa região. Então, o que ele fez? Para quê? Existisse um ambiente ali reservado para as espécies, os animais, né? Eles pudessem migrar de uma área para outra, tá vendo? Então não desmata tudo, né? Deixa umas zonas ali de refúgio para que as espécies possam, literalmente falando na essência da palavra, migrar de um canto para o outro, tá certo? Outra coisa muito importante, gente, vai ser o quê? Vai ser a estratificação vertical. Então, por exemplo, o que seria estratificação vertical? Vamos observar essa imagem. Vocês estão vendo que aqui existe como fosse degraus, né? São como degraus de quê? De organização das espécies, né? Tanto vegetais como animais. Então, o que vai acontecer? O solo aqui já vai ter, ele é mais baixo, né?
solo serrapilheira, ele é o que? Ele é uma zona baixa. Vão ter o quê? Muitas bactérias, minhocas, né? Animais, tatuzinho, insetos, né? Não que não tenha no topo, mas aqui vai ter uma alta concentração. Então, o que é que vai acontecer? É o extrato arbustivo, que é isso? As folhas que caem das plantas, né, criam aquele extrato, ou seja, aquela concentração de matéria orgânica, né, que é super importante para quê? Para equilibrar a disponibilidade de material orgânico, né, para ciclar os ciclos biogeoquímicos da natureza. Subbosque, ou seja, tá vendo, ó? A gente vai ter aqui, ó, como que degraus. Então, vai ter um bosquezinho de plantas intermediárias, de alturas intermediárias, que essas plantas aqui intermediárias, ó, elas não podem tomar muita luz, né? Porque elas são adaptadas a viver nas sombras das árvores maiores. Aqui, ó, vocês estão vendo o que, ó? Dossel é o que? Vão ser essas árvores aqui maiores, ó, a predominância de árvores mais altas, né? E as emergentes é o que? Aquelas super árvores, né? Árvores. São as árvores que vão ultrapassar os tamanhos. E a gente vai observar aqui o que, gente? Ó, óbvio, as espécies, tanto vegetais como espécies animais. Tá certo? Gente, nossa aula por hoje é isso. Estou fazendo aulas mais curtas para que vocês não se sobrecarreguem, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos.